A enfermeira disse que, desde então, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer no hospital. Algumas pessoas acreditavam que Dolores ainda vagava pelos corredores, esperando por uma visita que jamais viria. Em 2007, eu trabalhava meio período como auxiliar em um hospital no centro de Chicago. Tinha 19 anos e basicamente ajudava os pacientes com cuidados básicos, como comida, água e verificações gerais. Às vezes eu tinha que lidar com pacientes irritados ou estranhos, geralmente mais velhos, que se sentiam no direito de exigir algo. Embora isso me incomodasse, eu tentava entender suas situações. Eu passava a maior parte do tempo correndo para levar comida e bebidas, com apenas 1 hora de intervalo. Um dia, meu gerente mencionou que havia uma nova paciente, uma senhora de cerca de 70 anos, obcecada pela filha chamada Sarah. Ela falava sobre Sarah todos os dias, dizendo que era uma menina doce. Infelizmente, Sarah havia falecido muitos anos antes, e a senhora nunca conseguiu superar a perda. Sentíamos pena dela e sempre ouvíamos suas histórias como forma de apoio. Algum tempo depois, a senhora foi transferida para a UTI, pois sua saúde piorou, e algumas semanas depois ela faleceu. Meus colegas e eu ficamos muito tristes com sua partida e lamentamos por cerca de 1 semana, mas depois voltamos à rotina de trabalho. Um mês depois, enquanto eu varria o chão, vi o que parecia ser uma criança no final do corredor. Ela usava uma saia rosa e uma camisa branca. Fiquei confuso, pois não deveria haver crianças naquele andar, e já era bem depois do horário de visitas. A menina ficou me olhando fixamente, e assim que comecei a me aproximar, ela correu para dentro de um quarto. Fui atrás dela, mas quando entrei no quarto, ele estava vazio, com uma cama de hospital e um monitor. Chamei pela menina, mas não houve resposta. Verifiquei o banheiro, e até olhei debaixo da cama, mas não encontrei ninguém. Relatei o caso, informando que havia uma criança perdida no andar e que se alguém a visse, deveria reportar. No entanto, ninguém mais conseguiu encontrá-la. O mais assustador foi quando revisamos as câmeras de segurança. O vídeo mostrava eu tentando chamar a atenção da menina, mas para meu choque, ela não aparecia nas imagens. Fiquei assustado e contei ao meu supervisor, mas ele achou que era uma brincadeira. Até hoje, acredito firmemente que a menina que vi era a filha da senhora, Sarah. Acho que ela apareceu como uma forma de agradecimento por termos cuidado de sua mãe. Um colega de trabalho foi o único que me acreditou, pois ele também a viu algumas semanas antes. Ele a avistou no porão do hospital, onde costumávamos pegar suprimentos médicos. Ele não contou a ninguém porque achou que pensariam que ele era louco. Desde então, nunca mais vi Sarah, mas notei pequenos objetos desaparecendo dos quartos dos pacientes, como travesseiros, embalagens de doces e garrafas de água. Pode ter sido outro auxiliar, mas sempre me pergunto se era ela. Trabalho em um hospital geral há cerca de 6 anos agora. Para esta história, não vou revelar o nome do hospital por questões de privacidade, mas aconteceu em uma área ruim da Filadélfia. Quem conhece ou viveu em Filadélfia provavelmente sabe do que estou falando. Drogas, crimes e sirenes constantes sendo ouvidas várias vezes por semana. O hospital até contratou policiais devido à violência armada na região. Eu tenho 35 anos e, embora meu trabalho seja recompensador, também é extremamente estressante, drenando minha energia. Trabalho na segurança do hospital, o que me coloca na ala psiquiátrica, no necrotério e na emergência. Meus turnos são sempre desorganizados, mas o pagamento é bom e ajuda a manter um teto sobre minha cabeça. Devido à localização do hospital, eles meio que abusam do contrato de segurança, nos fazendo realizar tarefas que tecnicamente não deveríamos. Uma noite, recebi uma ligação da UTI informando que um paciente havia falecido recentemente, então era minha responsabilidade embalsamar o corpo.
O homem que faleceu tinha cerca de 60 anos. Eu não perguntei como ele morreu, porque sinceramente não era da minha conta. Coloquei minhas luvas e o coloquei no saco para cadáveres. Antes de fechar o zíper, parei e olhei para ele, sentindo algo estranho e desconfortável. Já lidei com muitos corpos antes, mas esse me fez sentir extremamente perturbado. Depois de colocá-lo no saco e seguir os procedimentos, levei-o para o necrotério. Como parte das normas, temos que permanecer no necrotério com o corpo até a chegada da funerária, o que eu acho uma regra desnecessária, mas é o que é. Quando a funerária chegou, os levei até o freezer para transferir o corpo. É um processo complicado, pois é preciso manusear o corpo de uma maneira específica para garantir a segurança. Quando puxei o corpo do freezer, as coisas começaram a ficar estranhas. A funerária afirmou que eu havia pegado o corpo errado, mas eu sabia que isso não era possível. Havia apenas 2 corpos no freezer, o outro sendo de um jovem de 16 anos que havia sido atropelado por um trem. Depois de algumas acusações, a funerária finalmente admitiu que eu estava certo. Um dos funcionários da funerária abriu o saco, mas imediatamente deu um passo para trás. O homem que o havia colocado no necrotério estava contorcido. Seu braço estava atrás das costas, deitado de lado, e a boca escancarada, com os olhos esbugalhados. Minha mente disparou. Como isso era possível? Eu havia colocado o corpo corretamente, com os braços ao lado. Não havia mais ninguém no necrotério, e eu era o único com a chave do freezer. O gerente da funerária começou a me acusar, dizendo que eu havia deixado o corpo em uma posição desrespeitosa. Eu fiquei em silêncio enquanto eles removiam o corpo. Acabei sendo advertido pelo meu superior por mexer no corpo, apesar de tentar explicar que não fiz nada. Até hoje, essa situação me assombra, pois é simplesmente impossível entender o que aconteceu. Trabalho como enfermeira em um hospital geral há cerca de 3 anos, e é um dos trabalhos mais difíceis, mas também recompensadores que já tive. Cuidar de pessoas em condições graves pode ser exaustivo, mas cria um sentimento de satisfação. Muitas vezes tratamos pacientes que vêm reclamar de condições leves que poderiam ser tratadas em casa, mas também há aqueles que realmente precisam de cuidados. Certo dia, uma senhora idosa chamada Kate foi internada após a morte do marido e uma grave infecção bacteriana. Ela era a pessoa mais doce e adorava nos contar histórias sobre seus animais. No entanto, o hospital não permitia a presença de animais, o que a deixava profundamente triste. Como enfermeira, comecei a desenvolver um vínculo emocional com ela, e fazia questão de dar a ela atenção extra. Um dia, ela me olhou quase chorando e me agradeceu por tudo o que fiz por ela. Fiquei chocada, pois logo percebi o que ela estava insinuando. Kate faleceu no dia seguinte, e chorei por quase uma semana. Embora as outras enfermeiras também estivessem tristes, eu senti a perda de uma forma mais profunda. Algumas semanas se passaram e comecei a seguir em frente. Apesar de Kate ainda aparecer em meus pensamentos, continuei com a rotina. Uma noite, enquanto conversava com uma colega sobre o prontuário de um paciente, ela me pediu para pegar um equipamento no porão. O porão do hospital é onde armazenamos nossos equipamentos e suprimentos médicos. Embora não seja comum, às vezes precisamos ir até lá. Desci no elevador e liguei as luzes, mas imediatamente senti uma sensação estranha, algo que nunca havia sentido antes. O porão sempre foi um lugar assustador, especialmente em um hospital, mas dessa vez parecia haver um peso, uma sensação de angústia no ar. Fui até o corredor pegar o equipamento e ouvi o que pareciam ser passos descalços atrás de mim. Achei que fosse algum colega tentando me assustar, então decidi pegar a pessoa no flagra. Saí do quarto e voltei ao corredor principal, mas não vi ninguém. Chamei, mas não houve resposta. Decidi que era hora de sair de lá o mais rápido possível. Quando estava quase chegando ao elevador, ouvi claramente a voz de uma mulher idosa chamando meu nome. Parecia a voz de Kate. Fiquei apavorada e corri de volta para a estação. Eu nunca contei para ninguém, exceto para uma enfermeira de confiança, que pareceu acreditar em mim pela minha expressão. Desde então, sempre que preciso ir ao porão, peço para outra pessoa fazer isso. E quando alguém vai, sempre recebo olhares estranhos. Mas não me importo. Eu sei o que ouvi. E embora eu não acredite no sobrenatural, ainda não consigo explicar essa experiência. Depois desse episódio no porão, minha rotina no hospital continuou. Mas a sensação de que algo estava sempre à espreita nunca me deixou completamente.
Mesmo que eu tentasse ignorar o que aconteceu, havia noites em que o hospital parecia mais pesado, como se as paredes sussurrassem histórias antigas de todos os que já passaram por ali. Cada corredor vazio e cada luz piscando faziam minha mente voltar àquela voz chamando meu nome. Uma das experiências mais perturbadoras aconteceu cerca de um mês depois. Era uma noite tranquila, pelo menos para os padrões de um hospital, e eu estava de plantão na UTI. Eu estava acompanhando um paciente, um senhor de idade que havia passado por uma cirurgia complicada, mas que estava se recuperando lentamente. Ele não falava muito, mas de vez em quando fazia pequenos gestos para agradecer, como apertar levemente minha mão quando eu trocava seu soro. Por volta das 3 da manhã, o horário em que o hospital parecia mergulhar em um silêncio mais profundo, notei que ele estava olhando fixamente para o canto do quarto. Eu perguntei se ele estava bem, mas ele continuava olhando para o mesmo ponto, sem mover um músculo. Olhei para o canto, mas não havia nada lá, apenas a parede. Quando voltei meu olhar para ele, seus olhos se arregalaram e ele começou a sussurrar algo que eu não conseguia entender. Me aproximei para ouvir melhor, e ele disse, com uma voz fraca, "Ela está aqui, está esperando." Meus pelos se arrepiaram instantaneamente. Perguntei quem estava ali, mas ele apenas fechou os olhos e voltou a dormir. Eu tentei me convencer de que era apenas o delírio de um homem idoso sob medicação, mas a maneira como ele olhava para aquele canto, como se realmente visse alguém, me deixou inquieta. Naquela noite, eu senti que não estava sozinha no quarto, mesmo depois de sair de lá. O que aconteceu nas semanas seguintes foi ainda mais estranho. Pacientes, enfermeiros e até médicos começaram a relatar coisas parecidas. Alguns diziam ver uma figura à distância, uma mulher de cabelos grisalhos, sempre de pé no final dos corredores. Outros relatavam ouvir sussurros em quartos vazios ou sentir um cheiro forte de flores, mesmo em áreas onde não havia plantas. Uma enfermeira veterana, que estava no hospital há mais de 20 anos, me puxou de lado um dia e me contou uma história que me deixou sem palavras. Ela disse que há muitos anos, uma paciente chamada Dolores havia sido internada ali. Dolores era uma mulher de meia idade, solitária, que nunca recebia visitas, mas sempre falava sobre sua filha, que morava longe. Segundo a enfermeira, Dolores acreditava que sua filha viria vê-la antes que ela morresse. Ela esperou por semanas, mas a filha nunca apareceu. Dolores faleceu sozinha, numa madrugada silenciosa, olhando fixamente para a porta do quarto, como se esperasse alguém que nunca chegou. A enfermeira disse que, desde então, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer no hospital. Algumas pessoas acreditavam que Dolores ainda vagava pelos corredores, esperando por uma visita que jamais viria. A descrição da mulher, que muitos relataram ver se parecia muito com a descrição de Dolores, e o cheiro de flores. Bem, aquele era o perfume que ela sempre usava. Essa história, junto com as experiências que eu mesma vivi, me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre o sobrenatural. Mesmo assim, continuei com meu trabalho, tentando manter a cabeça no lugar e focar nos pacientes. Mas, de vez em quando, eu sentia aquele arrepio familiar na espinha, como se uma presença invisível estivesse por perto, observando cada movimento meu. Agora, sempre que estou de plantão durante a madrugada, fico atenta. Não apenas para os pacientes, mas para os sussurros e as sombras nos cantos e o cheiro repentino de flores. Não sei se acredito completamente em fantasmas, mas uma coisa é certa. Há algo nesse hospital que nunca descansou em paz. E por mais que eu tente esquecer, sei que em algum momento voltou a ter outro encontro com aquilo que ronda os corredores escuros. E quando acontecer, estarei esperando.